Olá, meus queridos alunos do nono ano. Hoje nós vamos dar continuidade aqui a nossos estudos da aula de literatura e eu queria propor para vocês hoje a gente estudar mais a fundo. A gente não teve tempo hábil para poder fazer, né? Foi talvez o último conto que a gente trabalhou, que é um conto do Rubem Fonseca e é um conto que se chama Feliz Ano Novo. Por que que eu também tô pessoalmente interessado em falar nele hoje, né? Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 15. É porque o Rubem Fonseca, ele foi um grande, talvez, né, assim, um grandíssimo autor da literatura brasileira, com uma literatura pesada, de causa incômodo, que é considerada marginal, né, que tem uma série que é o objetivo da gente aprender esse tipo de leitura, porque para o futuro não muito longe, né, no próximo ano, é matéria do primeiro ano, e a matéria do PISME. É um autor do PISME, ele é um autor contemporâneo e que cai no programa do PISME 1. Ele é juiz forano, ele era juiz forano e assim, tem um carinho muito especial pela literatura dele. Ele faleceu hoje, gente, lá no Rio de Janeiro. Né? Faz a gente muito pensar assim, né, do quanto que o mundo vai ficando, digamos, mais, né, perde, né, fica mais desinteressante perder uma pessoa como ele. Eu gosto de trabalhar esse conto do Feliz Ano Novo porque é um conto que impacta e ele é uma porta para a gente entender o que é a literatura marginal, o que é essa literatura transgressora, qual é o objetivo de usar certas palavras. Muitas vezes a gente tem alguns questionamentos, né? Porque é compreensível que até pais, mães vejam às vezes um conto e falam assim: nossa, mas é pesado, é um assunto pesado, a forma como ele fala é vulgar, mas a gente tem, ele é parte da literatura e faz parte de programas de avaliação, de seleção, né? O Conto Feliz Ano Novo é um conto que ele já começa pela ironia do título do conto, né? Isso é muito interessante. Eu gosto, particularmente gosto muito quando autores fazem esse tipo de jogada da história com o conto. A gente lê o título, aliás, a história com o título, a gente lê o título, imagina um caminho que vai tomar a, a história e aí a gente é surpreendido, né? E aí faz parte, é algo bom para a gente inserir na nossa análise, para poder falar sobre o autor, sobre, né, a estilística do autor. O Conto Feliz Ano Novo vai retratar uma noite de Réveillon em dois lugares diferentes, né? E depois a gente vai ver a colisão desses lugares diferentes. Primeiro a gente vê um lugar marginalizado, a gente vê pessoas que são, a gente vai ver que são bandidos, são assaltantes, num quartinho, conversando numa noite de Réveillon, que é uma completa miséria. Eles estão ali em total, na marginalidade mesmo. Quando eu digo marginalidade, no caso deles, a gente pode pensar nos dois sentidos de marginalidade. No sentido de estar à margem da sociedade, né, de ter uma sociedade que não os privilegie em diversos pontos, e no sentido de marginalidade enquanto eles são eles serem pessoas que são delinquentes, né, que cometem crimes e que tomam caminhos bem violentos. E um outro lugar, num bairro nobre do Rio de Janeiro, a gente tem acontecendo um Réveillon numa casa de gente muito rica, com muita fartura. É descrita uma mesa maravilhosa, cheia de comida, de coisas que mais que as pessoas poderiam comer. Os detalhes da casa, a gente tem cortinas caríssimas, tecidos caríssimos, taças na mesa de cristal, uma questão muito grande. Os bandidos, esses homens, eles estão planejando um assalto nessa festa desses bacanas. E aí que a gente tem essa problematização do conflito dessas dois mundos diferentes,
e ele vai expor. O Rubem Fonseca foi policial, né? E ele tem essa visão também de mundo, das ruas, muito grande. Ele vai expor a toda o lado perverso, o lado que causa choque, que causa impacto de pessoas de mundos diferentes, de pessoas que agem, seguem um caminho diferente, que é o caminho da criminalidade. Esses bandidos entram, rendem as pessoas na festa, batem nas pessoas, eles cometem algumas vulgaridades no sentido de defecar no lençol de seda caríssimo, eles fazem algumas violências contra algumas mulheres, eles quebram muita coisa. E aí a gente para e pensa, Bruno, qual é a função desse conto, se não apenas nos sentir fazer mal? Por que esse conto tem um palavreado, às vezes, vulgar? Não haveria uma forma de causar, de chocar, de representar uma realidade sobre essa ótica de quem tá, das pessoas que são os antagonistas, que são os grandes vilões dessa história, e de representar um vocabulário que faz parte da vida de tantos da sociedade, sem chegar no ponto mesmo da palavra, da gíria, da palavra vulgar mesmo. E a gente tem um pouco de choque com relação a isso, né? A gente vai tratar aqui enquanto marginal a literatura. A literatura é marginal por ela fazer parte de uma produção que não é privilegiada, não era privilegiada pelas grandes editoras, pelo grande público, mas estava à margem, não é considerada uma literatura ruim, inclusive é uma literatura de grande prestígio. Nesse conto eu quero propor a vocês que a gente analisar algumas coisas. Primeiro, como é a narrativa, como é a descrição desses dois lugares diferentes, a ironia presente no título do texto e também o palavreado, né? A linguagem, que é que a gente chama de linguagem transgressora. O que é uma linguagem transgressora? É aquela linguagem que afronta, que é utilizada para... Ela tem marcas muito fortes, ela passa de padrões de polidez, de diversas questões. Ela vai transgredir mesmo tanto a sociedade em seus privilégios, quanto a literatura, que também tinha toda uma questão de ser muito centrada num mesmo tipo de assunto, não retratava muito essa realidade. Então eu queria propor isso para vocês, que a gente fizesse uma leitura e fizéssemos uma análise sobre esse trabalho, sobre esse conto, e fazer uma leitura crítica. Fazer essa leitura crítica e essa resenha, né, quer dizer falar sobre o que torna este texto diferente dos outros. A linguagem, por que ela é chamada de transgressora? Por que é considerada uma literatura marginal? Né? Qual é a ironia presente no título do texto com o conto? E é muito interessante aqui a marcar também a alusão que a gente faz ao fato do autor ter sido policial, né? Um policial, um juiz forano. E é isso, gente. Queria propor para vocês fazerem isso. Aguardo o retorno de vocês. Estou à disposição para qualquer dúvida. E fica aí a nossa singela homenagem ao grande Ferreira Fonseca, que faleceu hoje. Tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima.